Vem cá, você já se pegou alguma vez na dúvida sobre algumas coisas da nutrição? Como por exemplo assim, um fala que arroz é fonte de carboidrato, a carne é fonte de proteína, um fala que o feijão é fonte de proteína, o outro fala que é de carboidrato, vira aquela confusão na sua cabeça. Você nunca entendeu isso muito a fundo? Se você quer entender, quer aprender, vem comigo nesse vídeo que eu vou te explicar. Então o negócio é o seguinte, meu amor, você tá confusa, e cada um fala uma coisa na sua cabeça, é um monte de comida diferente, uns falam de macronutriente, tem que bater macro em dieta, tem que bater micro, você já não tá entendendo mais nada do que tá acontecendo. No KG Descomplica de hoje, eu vou descomplicar literalmente isso da sua cabeça da forma mais simples possível. Então vamos começar com o básico. A pergunta básica que eu te faço é, você sabe o que é alimento? Ai, Camila, que aula tonta, nada a ver. Lógico que isso é alimento. Tá, mas eu vou continuar te perguntando isso. Você sabe o que é alimento? Alimento é o quê? É tudo que eu coloco na minha boca, mastigo, engulo e vai pro meu processo de digestão. Qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de comida. E aqui eu não tô nem falando de comida saudável, não. Tô falando de qualquer coisa. Gordinhas, comida saudável, o que for. Alimento tá no meu pratinho, coloquei na minha boquinha, mastiguei com o meu dentinho, engoli e vai pro meu processo de digestão. Isso é alimento, beleza? Beleza, começamos fácil, tá? Calma que vai complicar. E o que é então nutriente? Nutriente é justamente aí que começa um pouquinho mais a complicação. Nutriente é aquilo que compõe os alimentos, tá? E aí a gente pode dividir os nutrientes em macronutrientes. Não sei se vocês já conseguem enxergar a minha letrinha. Macronutrientes. Macronutrientes e micronutrientes. O que é isso? Provavelmente você já ouviu falar muito de macronutriente, principalmente se você pesquisa muito sobre dieta flexível. Tem que bater os macros. Então o que são os macronutrientes? É justamente carboidrato, você conhece esse, proteínas e gorduras. Então vou até colocar aqui embaixo, ó. Será que vai complicar? Carboidrato, a gente pode pôr a sigla assim, tá? Proteínas, PTN, e gorduras, que seriam lipídios. Tá? Esses são os macronutrientes. E qual que é a grande questão? É justamente esses que são os principais nutrientes ali da composição dos alimentos que nos geram calorias, tá? Então todo macronutriente vai te gerar algum tipo de caloria, uma quantidade de caloria. Então, por exemplo, cada grama de carboidrato me dá 4 calorias. Cada grama de proteína me dá também 4 calorias. Já começou a complicar aí, porque você tava entendendo que carboidrato era vilão, mas agora e a proteína era boazinha. Aí de repente você tá vendo que tem o mesmo tanto de caloria. Sim, carboidratos e proteínas vão te gerar a mesma quantidade de caloria por grama, tá bom? E a gordura, a gente sabe que a gordura é mais calórica, não sabe? Então cada grama de gordura, cada grama de lipídio me gera 9 calorias. Tá? Então sim, as gorduras elas são mais calóricas. Então beleza, então entendemos que os macronutrientes são carboidrato, proteína e gordura e eles que dão, né, calorias para o nosso corpo. Beleza? Beleza. O que são então os micronutrientes? Os micronutrientes são as vitaminas, os minerais, as fibras também a gente pode colocar aqui, tá? Então os micronutrientes também compõem os alimentos, todos os alimentos. A gente sabe que as fontes principais de vitaminas, minerais são os vegetais, mas todos os alimentos vão ter micronutrientes também em maior ou em menor quantidade. Então todas as vitaminas do complexo B, vitamina A, vitamina K, vitamina D, enfim, micronutrientes são isso, são esses tipos são os micronutrientes, né? E eles não nos geram caloria, tá bom? Então vitaminas e minerais, eles não têm caloria. O que tem caloria são os macronutrientes. Beleza. Dei uma explicação básica da nutrição aqui pra você. Agora o que eu quero te explicar é o seguinte. E quando a gente escuta falar assim, ó, arroz é fonte de carboidrato, proteína é fonte, carne é fonte de proteína. Você não escuta falar isso? Ou, por exemplo, você não escuta alguém falar assim, eu tô comendo uma marmitinha aqui, miga, agora que eu tô fitness, tô comendo uma marmitinha assim, tem 100 de carbo e 100 de proteína, assim, meu nutricionista que passou, 100 de carbo e 100 de proteína. É aí que eu quero começar agora a explicar um pouquinho mais a fundo pra você. Primeira coisa, deixa eu apagar o quadro. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que todos os alimentos, eles acabam que contêm os 3 macronutrientes, ou pelo menos 2, tá? A maioria dos alimentos, eles vão ter carboidrato, proteínas e gorduras. Alguns só carboidratos e proteínas, alguns só proteínas e gorduras. Mas todos os alimentos contêm basicamente os 3 macronutrientes. Tá, mas então o arroz? O arroz é fonte de carbo, então ele só tem carboidrato? É aí que tá a grande questão. Quando a gente fala que um alimento ele é fonte de, quer dizer que o macronutriente que tem maior quantidade naquele alimento é aquela fonte. Então, por exemplo, assim, arroz. O arroz a gente fala que é fonte de carboidrato, certo? Certo. Mas ele contém só carboidrato na composição? Não. Ele também tem proteína
proteínas, proteínas vegetais, ele tem fibra, ele tem água. Então, por exemplo, assim, ó, em 100 gramas, ó, pra você entender, em 100 gramas de arroz, 100 gramas do arroz, fez lá bonitinho, cozinhou bonitinho pra botar na marmita, certo? Aí tua amiga falou assim, tô comendo 100 de carbo. Ela não tá comendo 100 de carbo, ela tá comendo 100 gramas do alimento fonte de carboidrato, porque em 100 gramas de arroz eu tenho, sabe quanto realmente de carbo? 32 gramas. Ué, mas e o resto é o quê? O resto é justamente isso. Tem proteínas vegetais, tem as fibras, tem a água, né? Quando a gente cozinha o arroz, ele não fica até maior, então isso conta no peso. Então você entendeu? Quando alguém fala, por exemplo, a mesma coisa. Eu tô comendo 100 gramas de proteína no meu almoço. O que ela quer dizer com isso? Ela não sabe o quanto de proteína mesmo tem ali no prato dela, mas ela tá se referindo provavelmente à carne, que é a fonte principal de proteína. Então, por exemplo, em 100 gramas de carne, frango, enfim, de proteína animal, tá? Em 100 gramas mais ou menos, a gente também tem ali de 30 a 32 gramas de proteína. E as carnes, elas têm só proteína? Não. Normalmente as carnes têm proteínas e gorduras. Raramente, quase basicamente nada de carboidrato nas carnes, elas têm proteínas e gorduras. Algumas carnes têm mais gorduras, outras têm menos, aí depende do corte, do tipo do bicho, enfim. Mas o que eu quero que vocês entendam nessa aula, a grande sacada, é justamente isso, sobre a composição dos alimentos, o que é macronutriente, o que é micronutriente. Como eu expliquei, o que nos dá caloria e entender principalmente isso, que todos os alimentos vão conter os 3 macronutrientes. Por exemplo, mas e as gorduras? O que é o alimento fonte de gordura? Esses são mais fáceis da gente identificar. Manteiga, os óleos no geral, óleo vegetal, azeite, banha, a própria gordura, porque a gente chama isso de gordura, na verdade, no dia a dia, né? Então, esses tipos de alimento, eles contêm só gordura. Basicamente, só gordura. Não tem outro macronutriente envolvido. O que eu quero explicar com tudo isso? É aí que vocês precisam entender qual que é o papel da nutrição, então, dentro de tudo isso. Porque vocês veem que não é tão simples assim. Quando alguém vai montar uma dieta bem calculadinha pra você, por exemplo, ela vai pegar todos os alimentos, ela vai pegar tudo que compõe aquele alimento, o quanto você vai comer em cada refeição, vai ver o quanto vai dar de carboidrato, o quanto vai dar de proteína, o quanto vai dar de gordura e vai fazer toda a conta ideal pro teu peso, pra tua rotina, pro que você quer, pro teu objetivo. Entendeu, meu amor? Ficou claro? Eu sei que é um pouquinho complexo, mas a nutrição, ela é complexa mesmo. Mas eu não podia deixar você morrer sem essa informação. Então não tem problema se você continuar falando assim, na minha marmita tem 100 de carbo e 100 de proteína. A gente tá entendendo o que isso quer dizer. As pessoas estão querendo dizer da quantidade do alimento fonte, beleza? Então entendam, quando a gente fala que um alimento é fonte de carboidrato, é porque ele não é só carboidrato, mas a maior quantidade dele ali é carboidrato. Por exemplo, um alimento que as pessoas ficam com muita dúvida, e o povo fica chocado quando eu falo às vezes isso no Instagram, feijão, porque a gente fala assim, né? Arroz é fonte de carbo, a carne é fonte de proteína. E o feijão? O feijão é ferro. O vó falou que é bom pra anemia. Ninguém já fica perdido aqui que é o feijão. O feijão, ele também é uma fonte de carboidratos, tá? O maior macronutrientes que... macronutriente que tem na composição dele é carboidrato. Mas me falaram que ele era uma ótima fonte de proteína. É porque ele também tem proteína. Ele também tem proteína vegetal. Todos os vegetais acabam tendo um pouquinho de proteína, mas ele ainda tem em maior fonte os carboidratos. O que não é problema nenhum, tá bom? Mas eu gosto de explicar isso pra vocês entenderem melhor. Babes, deu pra entender? Deu pra captar um pouquinho dessa mensagem nessa aula? Eu espero que isso tenha te ajudado de verdade, tá bom? E se realmente ajudou, conta pra mim. Você já sabia disso? Conta pra mim aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom? E eu espero muito que eu tenha te ajudado, pelo menos aí com um pouquinho de informação de nutrição, da bioquímica da coisa, beleza? Não deixa de curtir esse vídeo, porque eu gosto de saber se você realmente gostou. Se você não me segue no canal, segue então no YouTube, se inscreve, clica no sininho, toda semana tem vídeo novo babadeiro pra você, fechou? Esse foi mais um KG Descomplica, eu te espero na semana que vem. Um beijo, até lá!